Deus ia perdoar a tirania de Nero, sim ou não? Sim, irmão, não existe pecado que Deus não pode perdoar. Ele está disposto a perdoar todos os nossos pecados, amém? Paulo começa a pregar, os olhares se cruzam. Nero sabe que Paulo tem a verdade. As palavras de Paulo, como flecha, começam a adentrar no coração de Nero. Paulo sabia que ele iria morrer, mas eu gostaria de falar para vocês 13 coisas que eu anotei sobre Paulo. Paulo ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em praça pública em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi enxotado em Bereia, Paulo foi chamado de tagarela em Antena, ele foi chamado de impostor em Corinto, Paulo enfrentou feras em Éfeso, ele foi preso em Jerusalém, Paulo foi acusado em Cesareia, Paulo enfrentou em naufrágio no Roma, e Paulo foi picado por uma cobra em Malta. Paulo foi preso e algemado em Roma, e mesmo diante disso, ele diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, queridos irmãos, certifico-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes de tudo contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, Paulo não acreditava em acaso, Paulo não acreditava em azar, Paulo não acreditava em sorte, Paulo acreditava que Deus estava dirigindo o destino da sua vida. E mesmo assim, diante de tanta perseguição, ele teve a coragem de dizer, sede meus imitadores, como eu sou a de Cristo. Paulo começa a pregar. Nero fala, o céu está tocando meu coração. Mas Nero fechou seu coração para sempre. Quando Paulo termina a mensagem, Nero olha para Paulo e fala assim, pode mandar matar. Irmãos, quando a porta do calabouço se fechou para Paulo, a porta do céu, para sempre, se fechou para Nero. Posso te falar um negócio? Chegará o momento em que haverá uma última palpitação, um último dia, a última refeição, o último desejo, a última noite de sono. Haverá uma noite tão cerrada, tão negra, sem nenhuma estrela para iluminar o céu. Os homens passarão esse dia tão desapercebido como os anteriores. O sol terá se posto pela última vez para os habitantes da terra, e os homens não reconhecerão a sua última oportunidade quando esta se apresentar. Será tarde demais. Procurarão a palavra de Deus, mas não acharão. Pode mandar Paulo, irmão, lavar ele acorrentado, esse grande homem. Depois de Jesus, irmão, depois da Trindade, para mim, é ele, Paulo. Lavar ele, carregado pela corrente. Manco, baixinho, calvo. Aquele grande homem caminhando. Mas à medida que ele caminhava para o calabouço, ele citava as últimas palavras que ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Eu combati um bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. E agora eu vou guardar a coroa que me espera naquele grande dia. Volta para a contagem regressiva. Nós paramos em 5. Depois o quê? Depois. Segura. Paulo e Nero se contaram 2 vezes na terra. Agora chegou o terceiro encontro. É o último encontro. Quando Satanás começa a marchar em direção à cidade, ele para. Só que Satanás não para sozinho. Atrás dele a multidão para também. E entre aquela multidão de perdidos, quem está? Nero. Nero olha para dentro da cidade, irmãos. E por incrível que pareça, os olhares se cruzam pela última vez. Quem é que Nero vê dentro da cidade? Ele vê uma multidão. E essa multidão tem uma roupa diferente. Ele tem as vestes brancas, mas na orla das suas vestes tem uma faixa vermelha. Sabe quem são esses? Os mártires que morreram pelo amor ao Evangelho.
naquela grande multidão de mártires que está andando para se colocar à direita do Mestre Jesus, Nero avista Paulo. Os olhares se cruzam, irmão. Só que Nero não está sozinho. Ao lado dele está sua mãe, Agripina. Quando Nélio olha para Paulo, ele imagina: eu poderia estar ali, mas foi escolha minha e está aqui fora. Tarde demais. Oh, meu irmão, eu te pergunto nessa noite: em qual lado você vai estar naquele grande dia? Ao lado de Paulo ou ao lado de Nero? A minha oração é que os irmãos de Fragoso estejam ao lado de Paulo e ao lado do Deus Todo-Poderoso. Oh, meu irmão, não deixa passar a oportunidade. Como Nero, o Espírito Santo está falando no teu coração. Eu vou te falar um negócio. Sabe por que as pessoas, irmãos, não aceitam a Jesus? Porque tem medo. Mas não é medo de outra coisa. Eles têm medo de largar a velha vida. Pessoa que fuma e gosta de fumar, ele sabe que no dia que aceitar a Cristo, ele vai parar de fumar. Pessoa que bebe e gosta de beber, ele sabe que no dia que se entregar a Cristo e buscá-lo todos os dias, vai parar de beber. Muitas pessoas têm medo de aceitar a Cristo por isso. Nero foi assim. Ele não era um cara político, mas ele gostava de poder. Então ele pensou: se eu tomar a decisão lá dos cristãos, eu perco o meu poder. Contagem regressiva, nós paramos em quê? 2. Segura aí. É o último encontro. Neste momento o céu se abre como se fosse um telão. E todos os pecadores que estão fora da cidade começam a relembrar as cenas que os fizeram estar longe do céu. Depois, vem para cá, irmãos, a contagem regressiva. 1 e depois 0. É acionado o botão. Olha como o verso termina. Apocalipse 20, versículo 9. Depois do ponto e vírgula diz: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou. O grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existe. O universo inteiro está purificado daquele que tudo criou. Emana vida, luz e harmonia. Desde o minúsculo átomo até o maior de todos os mundos. Toda beleza, animada, inanimada, em sua serena beleza, declaram que Deus é amor. Acabou, irmãos. É o fim do pecado. É o fim da maldade. Eu encerro minha mensagem dizendo, irmão, a pior coisa, irmão, de que passar pelo lago de fogo e enxofre, não é o fogo. Não é. É viver eternamente separado de Cristo Jesus. Irmão, você já experimentou o vazio de uma vida sem Deus? Já apresentou? O homem não foi feito para viver longe de Deus. Eu sou um jovem, irmãos. Sou um jovem, como qualquer outro jovem. Eu tenho um desejo, como qualquer outro jovem tem, as mesmas tentações. Mas eu vou falar um negócio para vocês, e isso não me torna mais santo do que ninguém. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu nunca o vi, mas Ele me viu. Eu nunca o toquei, mas Ele me tocou.